de palmas para quê? Nós esta noite estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e Deus pôs no meu coração uma mensagem que nos dá certo conhecimento sobre 4 argumentos do diabo para nos deter. 4 argumentos do diabo para nos deter. E nós iremos falar de um homem que o diabo deu 4 argumentos para o deter, mas não conseguiu. Mas antes eu queria lançar os fundamentos desta pregação. Queria dizer que todos nós sabemos, mas é sempre bom nós falarmos, que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos nos quais temos visto claramente o diabo mover-se em muitas áreas da nossa vida e também da terra onde Deus nos pôs. Estou a falar concretamente sobre Portugal. Ele fica, dia a dia, a procurar deter o povo de Deus, fazer cair, a parar, para que nós não nos movamos, nós, povo de Deus, não nos movamos no poder de Jesus, no poder do nome de Deus, no poder do nome de Jesus Cristo. Temos visto, ao longo do nosso percurso, com Deus, que muitas vezes até os escolhidos têm sido tirados do reino, e hoje muitos deles nem querem saber do nome de Jesus, não querem saber de igrejas, estão no mundo, voltando, como a palavra de Deus diz, não é? Voltando, volta ao porco ao seu vômito, volta ao cão ao seu vômito, não é? E daí que eles nem querem saber, não querem ouvir falar de Deus, não querem ouvir falar de igrejas, estão completamente fora, estão no mundo. Quantas pessoas estão ouvindo então a voz do diabo? Não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Tem muitos queridos, muitas vezes pedem a Deus, não é? Pensam eles, pedem, que querem ouvir uma voz, não é? Querem ouvir uma indicação, querem ouvir uma voz. E muitas vezes ouvem essa voz, fazem e dão-se mal, porque na realidade não estão a ouvir a voz de Deus, mas sim a voz do diabo. Ele confunde pessoas fracas na fé. Daí que nós iremos, domingo, iniciar uma escola de líderes, uma escola para líderes, que se vai prolongar durante um ano, cerca de um ano, 10 meses, mais concretamente, 11 meses. Para quê? Para fortalecer a fé. Para que nós, através das Escrituras, as conheçamos e também as pratiquemos, para que a nossa fé seja engrandecida. Vemos dia a dia pessoas a procurar o suicídio como solução dos problemas para a sua vida, ou pseudo-soluções. Tudo isso é o diabo. Não é? Tudo isso são espíritos malignos que vêm às pessoas e as convencem que a solução é realmente o suicídio. Todo aquele que se suicida, além de tudo, é covarde. Porque julga resolver os seus problemas, mas arranja problemas para aqueles que estão. Não é por aí. Crianças são as maiores vítimas. Hoje, ritos satânicos sacrificam crianças. Hoje, mulheres virgens procriam para rituais satânicos. E são essas crianças que são depois consagradas e imoladas em altares satânicos, consagração a Satanás. Virgens são estupradas em altares satânicos em consagração a Satanás. Então, amados, hoje em dia, o diabo está descaradíssimo e quer e deseja que nós, povo de Deus, sejamos parados, sejamos enfraquecidos na nossa fé, para que Ele nos possa enganar. E é isso que eu hoje quero falar. Sobre um homem que nunca se curvou àquilo que o diabo queria que ele fizesse. O que é que ele queria
que é que o diabo queria que Moisés fizesse? Que desobedecesse. Desobedecesse. Eu vou continuar a falar hoje sobre a obediência e sobre o discernimento de Deus, na vontade dele, para que não obedeçamos ao diabo e àquilo que ele quer. E vamos abrir as Escrituras, por favor, a Êxodos 8, 25. Vamos acompanhar Moisés. Na sua luta contra o faraó, não é? Na sua prova de forças com o faraó. Êxodos 8, 25. Diz a palavra de Deus: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecerei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O que é que Deus tinha falado a Moisés? Tirasse o povo do Egito. Então, se era para tirar o povo do Egito, era para sair daquela terra. Eles não podiam sacrificar naquela terra e o diabo estava-se a servir do faraó para que ele adorasse aquela terra. Ora, Deus mandou que ele adorasse na terra como Deus lhe tinha mandado. Não era ali, era fora do Egito. A ordem de Deus era clara: os hebreus deveriam deixar o Egito. Eles deveriam deixar o Egito. O que é que aqui nos mostra? É verdade que Deus mandou sacrificar na terra, onde ele mandou sair. E o faraó estava a convencer Moisés a sacrificar ali, naquela terra. Se Moisés aceitasse, o que é que ele tinha feito? O que é que ele estava a fazer? Eles estavam a obedecer a Deus, mas por metade. Deus efetivamente tinha dito para ele sacrificar. Só que era fora do Egito. E o faraó estava a tentar convencê-lo, pelo diabo, os Satanás, que ele sacrificasse ali. Então, se Moisés tivesse obedecido, ele estava a obedecer a Deus pela metade. Mas Deus não quer obediências por metade. Ele quer obediência total. O objetivo do diabo é tirar Moisés do propósito do Senhor. A intenção do faraó era que Moisés saísse do centro da vontade de Deus. A ordem do Senhor era que fosse oferecido sacrifícios que adorassem na terra que o Senhor lhes prometera. Não era ali, era Canaã. É assim que nós devemos agir cada dia mais. É assim que nós devemos agir cada dia. Dizer não. A palavra de Deus diz, Tiago 4, versículo 7, para nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então nós devemos em cada dia resistir ao diabo. Quando o diabo nos tentar por qualquer via que nós não obedeçamos a Deus, nós devemos dizer não. Mesmo que essa obediência seja parcelar. Nós dizemos não. Foi o que Moisés fez. Primeira investida do faraó, não é? De Satanás, em relação àquilo que Deus tinha dito a Moisés, foi adorar a Deus nesta terra. Êxodos 8, 25. Vamos para Êxodos 8, 28. Segunda investida. Então disse Faraó: deixar-vos aí ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. O que é que Faraó estava a fazer? Que eles não saíssem para muito longe, para que ficasse debaixo do poder deles, ficasse debaixo dos olhos deles, para que eles pudessem, em qualquer momento, prendê-los novamente. Pedro para Moisés não
fosse além do deserto, que os hebreus não se distanciassem mais, pois não queria que aquele povo ficasse demasiado longe do seu olhar. Mais uma vez, Moisés se nega a obedecer à voz do poderoso Faraó. Na verdade, o plano de Faraó até parecia bom. Ele dizia para sacrificar, eles iriam sacrificar animais. Agora vejamos. Pela lei egípcia, era proibido sacrificar animais. E se eles não estivessem muito longe, eles iam se voltar. Os egípcios iam se voltar. E iriam sobre o povo de Deus. Então Moisés disse não, mais uma vez, não. O diabo sabe que o crente cheio da unção, da palavra, do poder de Deus, é uma ameaça para ele. Sacrifícios, amados. Eu estava a fazer o holocausto de Deus. Estava a se encher de Deus. E crente cheio de Deus é um problema para o diabo. Para o diabo, as suas sugestões só restam lugar. Toda a sugestão do diabo só resta lugar na vida do crente. Onde é que é? Debaixo dos nossos pés. Toda a sugestão que seja para não obedecer integralmente a Deus é pura e simplesmente debaixo dos nossos pés. No nome de Jesus. Não devemos aceitá-lo. Terceira proposta. Êxodos 10, versículo 7. Estou a falar sobre 4 argumentos ou 4 propostas do diabo para nos deter. Versículo ele fez com Moisés. Êxodos 10, páginas à frente, versículo 7. A breve trecho para o consultou os seus conselheiros. E os seus conselheiros, vendo que o Egito estava a ser partido, destruído pelo povo hebreu, por tudo aquilo que as pragas tinham vindo, eles diziam, claro, que era uma consequência do povo hebreu estar ali. Então lhes deram um conselho. Os oficiais do faraó disseram: até quando nos será possibilidade esta alma? Deixem ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que ele diga? Respondeu Moisés: devemos ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Devemos ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Todas as pessoas estão convocadíssimas para celebrar o Senhor. Replicou o faraó: seja o Senhor convosco, caso não vos deixe ir as crianças, vê depois, tendo connosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Uma proposta de supremo. Que parece que era muito bom. Porque realmente estava dizendo, lavar os jovens e as crianças, parece que é piedoso, da parte do faraó. Não, vão lá, os homens, ok, vão lá servir ao Senhor. Haveria dificuldades, olha que há dificuldades, os jovens já viram lá no deserto. Pensem que o diabo acha connosco. O segredo é nos mantermos firmes e não nos curarmos diante das sugestões. O que Deus tinha dito é que todos, as ordens que havia para Moisés é que devemos ir com os nossos jovens, com os nossos velhos e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Devemos ir porque temos de celebrar a festa do Senhor. A festa é para todos. Consagração ao Senhor.
Se você tem na sua vida uma palavra de Deus, se você tem na sua vida um objetivo a concretizar, vá bombar. Custa custar. Custa custar. E leve consigo tudo o que você precisar. A sua família, os seus bens, tudo. O Senhor o quer em si e quer tudo o que é seu. Para concretizar esse objetivo. Amém, meu Deus? Não vá por metade. Não ponha lá o seu corpo, depois o seu coração fica para trás. Devemos a todo custo guardar a palavra que o Senhor nos deu, e Ele disse: quando houverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse modo. Êxodo 3, versículo 12. Êxodo 3, versículo 12. Deus respondeu: serei contigo, este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste modo. Local onde Moisés se encontrou com Deus. Amém, meu Deus? Devemos a todo custo guardar a palavra que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos deu uma palavra, se nos deu um objetivo a concretizar, custe o que custar. Seja necessário nós fazermos o que seja necessário. Mesmo no sacrifício do nosso tempo, do nosso próprio ser, da nossa família, vamos em frente. Porque Deus é connosco. E Deus sempre nos faz atingir aquilo para onde quer que nós vamos. Sempre. Sempre. Amém. Êxodo 10, 24. Quarta proposta. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Agora eu pergunto: se o gado ficasse no Egito, nós sacrificavam o quê? Pois veja, vai lá, leva-se o gado para o deserto, há muita sede, há muito calor, o gado vai morrer. Faraó queria que ficassem os animais, assim o povo não teria como sacrificar. O que é que eles iam sacrificar? Satanás é muito astuto. Mas nós somos mais. A todo custo ele queria impedir o objetivo. Moisés e o povo de Deus. Tirando os animais como sacrifiquem ao Senhor. Não deixe Satanás louco o que tem de melhor para ofertar ao Senhor. Não deixe Satanás ter do Senhor aquilo que você tem de melhor para ofertar. O que é que tu tens de melhor para ofertar ao Senhor? Tu sabe, certo? Tendo recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nunca deixe de ficar com isso.
Nunca deixe que o diabo rouba a sua atenção. Se o seu coração está em Deus, você deve servir a tempo e fora do tempo. Deve testificar dele a tempo e fora do tempo. Deve orar a Ele a tempo e fora do tempo. Deve se consagrar totalmente a Ele. E agora não vou falar disso. A minha vida, enfim, Deus quer o nosso coração. Tá? O faraó sabia muito bem que Moisés estaria desobedecendo à ordem de Deus. Se prevalecesse a sua vontade satânica, deixar a garra. Cada vez mais o faraó existia para que a vontade e a força de Moisés fossem lentamente enfraquecidas. Veja, ele começou lentamente. Pode sacrificar, mas olha, não vais para muito longe. Deixa-te ficar aqui, pertinho. Olha, vê lá as crianças, não menos as crianças, porque as crianças, coitadinhas, elas vão para o deserto, elas morrem lá. E agora, para enfraquecer mais, ok, vocês podem ir, mas deixem aqui os animais. Podem levar as crianças, ok, tudo bem. Mais uma vez, Moisés não deixou o faraó terminar. Mais uma vez, ele disse não. Ele entendeu que o coração endurecido do faraó não estava disposto a aceitar facilmente a saída do povo hebreu. Mas Moisés fez o que era correto aos olhos do Senhor. Recusa-se mais uma vez àquela enganosa proposta que parecia que tinha uma certa razão. Qual é a minha oferta que podemos dar ao Senhor? Vamos lá abrir Romanos 12, versículo 1. Hoje, graças a Deus, que o diabo pode nos fazer essa proposta de deixarmos os animais. Porque hoje não precisamos de animais para sacrificar. É verdade? Não precisamos sacrificar animais ao Senhor. Pois o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, já foi imolado pelos nossos pecados. Mas precisamos de continuar a considerar sacrifício ao Senhor. Romanos 12, versículo 1. Hoje precisamos de nos consagrar, de nos entregar a Deus, de cultuar o Senhor. Quando estamos a cultuar o Senhor, nós estamos a entregar totalmente a Deus, onde devemos estar. Não é? Não podemos vir à igreja para assinar o ponto. Ou o pastor nos dê. Mas vir à igreja para cultuar o Senhor, para agradecer a Deus por ter feito a nossa vida, para pedir a Deus também ao sítio de petição. Agora, a igreja é um sítio de petição. Em breve vamos interceder a favor do povo, a favor da nação. Vamos pedir ao Senhor. Certo? É um sítio de pedir pelas nossas situações. Vamos orar pelos cartões. Vamos diante de Deus pedir pelas necessidades do povo, pelas necessidades familiares e de amigos que o povo fez inscrever nesses cartões, nesses pedidos, que estão dentro desse envelope. Nós temos aí os impressos em que as pessoas podem pôr os seus pedidos, escrever no impresso o pedido sobre si, sobre algum familiar ou amigo, ou colega de trabalho até. E nós oramos todas as sextas-feiras com esses cartões.
Eu estou a orar também, agora, na nossa oração pessoal, vou começar a orar também para os pecadores, sem ter-se no coração. Não estamos mais no tempo da lei, graças a Deus. Estamos no tempo da graça. Agora quero, para terminar, muito rapidamente, nós observemos o seguinte. Moisés não se curvou diante das propostas do Faraó. Faraó era uma autoridade. Onde ele estava, naquela altura, ele era seu irmão. Faraó podia fazer só o que eles que lhe apetecesse. Mas eles não podiam. Eles acreditavam que estavam por Deus. Você não tema, não tenha medo de dizer que não. Ou Deus sugere alguma coisa. Parece até que é muito bom, tem muita racionalidade, como alguns irmãos me dizem já, cristãos. Pastor, isto é alguma racionalidade. Olha, se tem racionalidade, diga já não. A palavra de Deus, o diabo sempre quis pessoas que o adoram, pessoas que se prostem diante dele, pessoas que façam a sua vontade. E ele vai sempre ter o mesmo método. Ele vai vir sempre subtilmente. Será assim que Deus disse? Será que a promessa é mesmo essa? Já ouvi muito bom homem de Deus, muito bom cristão, enrolado as Escrituras de tal maneira para provocar aquilo que ele quer. Cuidado. É uma maneira sutil do diabo de nós fazermos o que ele quer. Enrolar as Escrituras. Assim como Deus tem determinados decretos, Ele nos escolheu com um propósito, assim o diabo tem um propósito de nos destruir. Nós vivemos, como eu disse, em tempos difíceis. Temos que decidir de uma vez por todas. Aceitar a vontade de Deus. Viver ao lado dele, ou aceitar a vontade de Deus e aceitar e viver à maneira de Deus. E a maneira de Deus, como dizia aqui a nossa irmã Helena, viver à maneira de Deus é com tribulação. Porque não está em lugar nenhum da Bíblia, porque aquele que é de Cristo já venceu. Já vive sempre. Já venceu em Cristo. Mas não nos podemos esquecer que Cristo também vai. Nós já vencemos em Cristo. Agora temos que vencer na real. Dependendo do território que Deus nos deu. É verdade. Deus já nos deu em Cristo saúde, prosperidade, liberdade. Deus nos deu todas as coisas. Não podemos ansiar por mais nada. A Bíblia, todas as promessas de Deus estão em todas as áreas da nossa vida. Não há nada na nossa vida que nós precisemos para viver que não esteja consignado nas Escrituras. E todas essas coisas Deus já nos deu. Agora temos de tomar posse delas. Deus já nos deu, e por isso é que nós dizemos que somos vencedores em Cristo. Mais que vencedores em Cristo. Porque Ele é que venceu. Nós temos que cuidar e buscar-nos. Temos que ir. E é este o percurso que nós fazemos.
Para isso é que existe a igreja, para ensinar a viver à maneira de Deus. A igreja não existe para sabermos muito, para sermos os grandes cabeçudos. Porque somos muito cabeçudos, até temos o risco. E qualquer dia não conseguimos entrar ali na porta. A cabeça é tão grande, tão grande, tão grande, que não entra na porta. Só é procura. E há outro perigo grande, é que somos os grandes cabeçudos, que é a parte mais pesada do corpo, estamos sempre a falar. Portanto, vamos preocupar em enchermos de Deus, enchermos do Espírito Santo de Deus, para que Ele descenda em nossas verdades. Sabemos poucas, não faz mal. Essas poucas que sabemos, Ele vai descobrir essas poucas, nós vamos viver com Deus. É bom saber, é bom ler, mas uma medida de fé que Deus acabou. Olha Romanos 12, versículos 2 e 3. Sejamos lentos para aprender e fortes em Cristo. Amém? Oh Deus. Eu queria fazer uma oração convosco. Muito bem. Vou fechar o meu. Diga assim comigo, eu decido não me deixar enganar pelas astutas chegadas do diabo. Eu me vou encher